função dessa pandemia, a gente suspendeu os encontros da nossa escola, os encontros presenciais, e a gente resolveu intercalar um módulo especial virtual. E a gente convidou o pastor Quino Cerqueira, que atendeu de pronto o nosso pedido, para que a gente fizesse uma introdução à leitura bíblica. Leitura de forma popular. E serão 4 encontros, e nesse primeiro teremos a vida de Jesus como chave para a leitura bíblica. Pastor Quino, fique à vontade. Boa noite. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem nesse tom aqui. A Erlon já disse que sim, outras pessoas assinaram. Eu quero dizer da minha imensa alegria de estar com vocês nesta noite. Conheci Benedito e sua esposa Rosileide no CEBI, em encontros que tivemos em Caruaru. Ultimamente tenho também tido uma convivência, ainda que virtual, com Zezinho de Mindu, que hoje estou vendo se movimentando por trás da câmera. É uma grande alegria. Mas, sobretudo, é um motivo de muito regozijo, de muita alegria, podermos nos reunir ao redor de um tema que é fundamentalmente importante para as nossas vidas, nós que seguimos a Jesus, mas, sobretudo, para todas as pessoas que sonham com um mundo diferente. Benedito, nos momentos que antecederam o início, propriamente dito, desse encontro, falou que o problema não é alguém gostar de tecnologia, o problema é quando alguém gosta e não quer partilhar. E essa realmente é a lógica do capitalismo. O capitalismo partilha os sonhos, mas não partilha o acesso aos sonhos. E a Bíblia nos apresenta uma proposta totalmente diferente. Deus é Deus de um povo, e esse povo busca uma vida para o povo, para a nação. Não existe na Bíblia a noção de indivíduo como prevalece hoje na cultura ocidental, de modo que o nosso encontro por si só, por ser fraterno e sororal, um encontro circular, já facilita a nossa leitura bíblica por esse motivo, porque para compreender a Bíblia, nós precisamos de alguma maneira nos libertar da concepção profundamente individualista que marca a nossa cultura. O nosso texto bíblico, que serve como ponto de partida para conversarmos sobre esse tema, chaves para ler a Bíblia, é uma passagem muito conhecida do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Tendo-se levantado um especialista da lei, algumas versões dizem um doutor da lei, ou um legista. Tendo-se levantado um especialista da lei para pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. Ele lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Paremos por aqui. Esse texto é fundamentalmente importante para percebermos algumas questões que sempre estão presentes no momento em que vamos ler a Bíblia. O texto que lemos apresenta uma narrativa segundo a qual um doutor da lei, isto é, um teólogo da época, lembrando que no tempo de Jesus, os doutores da lei tinham uma função jurídica, porque nos tribunais de Israel, os doutores da lei eram chamados para interpretar a lei. A lei é o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. Esses doutores interpretavam a lei para, assim,
resolver litígios, resolver questões, tanto questões do âmbito civil, como também questões do âmbito religioso. Um doutor da lei, então, se levanta para pôr Jesus à prova, diz o texto. Geralmente nós pensamos que esse pôr à prova era apenas para testar Jesus, mas não era, porque naquele tempo era muito comum que um doutor da lei se dirigisse a outro doutor da lei, colocando uma questão para que, por meio do diálogo, houvesse uma superação das interpretações antigas. Portanto, nós temos que ter presente em nossas mentes que o doutor da lei tinha, sim, com muita sinceridade, uma questão dentro de si. Ele tinha uma dúvida. E a dúvida do doutor da lei é sobre a pergunta: mestre, ele se dirige a Jesus dizendo: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, então, faz duas perguntas para o doutor da lei. Observemos que são duas perguntas. A primeira é: o que está escrito? Guardemos aqui o que. E a segunda pergunta é: como lês? Ou seja, Jesus pergunta sobre o que está escrito, mas também pergunta sobre o como aquele doutor da lei lia o texto. A expressão como lês, em grego, se diz pos anagnoskes, e está no texto que eu enviei para vocês. E essa expressão grega, pos anagnoskes, pode ser traduzida como lês, mas também é traduzível por como interpretas. E a tradução como interpretas é a mais próxima daquilo que o grego quer transmitir, que o idioma grego com o qual foi escrito o Novo Testamento quer transmitir. Então são duas perguntas. Nós vemos que o doutor da lei logo responde: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia o que estava escrito na lei. Ele se revela capaz de fazer uma brilhante síntese, porque aqui não se tratam de dois mandamentos separados. O mandamento é um só. O doutor da lei condensa dois mandamentos, transformando-os em um só. Amar a Deus é amar ao próximo. Amar ao próximo é amar a Deus. Então ele sabia o quê? Agora, no decurso da questão, nós vamos ver que o doutor da lei, por mais que soubesse que deveria amar a Deus e ao próximo, o doutor da lei não sabia o que era esse próximo. Não sabia o que era esse próximo. Ou seja, ele sabia o que estava escrito, mas não sabia como proceder na interpretação. Ele não sabia a correspondência, ele não tinha clareza sobre a correspondência entre a palavra próximo no texto e a palavra próximo na vida real. Naquele tempo, os rabinos discutiam muito essa questão. Alguns rabinos diziam que o próximo era alguém da pátria, alguém que fosse do povo de Israel. Outros rabinos diziam que o próximo era alguém que era de Israel, mas estava morando em outro país. Havia uma discussão rabínica nas escolas de teologia da época sobre o que era esse próximo. Então a pergunta que o doutor da lei faz não é à toa, era uma questão que estava sendo profundamente debatida naquele tempo. No decurso da conversa, como já assinalamos anteriormente, fica claro que o doutor da lei sabia o que estava escrito, mas não sabia como interpretar. Nós vemos que a experiência do doutor da lei é uma experiência muito parecida com a experiência de nossas comunidades. Se perguntarmos às pessoas pelo que está escrito, ouviremos pessoas a recitar salmos de cor, pessoas gravam versículos bíblicos, memorizam as palavras de Jesus e as repetem. Mas geralmente o problema se dá quando nós nos perguntamos sobre o significado dessas palavras que estão na Bíblia
E mais ainda quando nos perguntamos pela correspondência dessa palavra na vida. Eu vou dar outro exemplo, um exemplo fora desse texto. Quando Jesus prega, dizendo: arrependei-vos porque o reino dos céus, ou o reino de Deus, está próximo. O que significa arrependimento na Bíblia e o que significa arrependimento hoje na vida? O que é arrepender? Eu tenho a impressão, às vezes, eu partilho isso com vocês, é que o nosso vocabulário cristão é um vocabulário mudo, porque a mentalidade contemporânea tem dificuldade de entender a dimensão existencial, vivencial e prática desses termos que nós usamos. Qual é o sentido que há na palavra salvação? A própria palavra igreja, essa palavra diz o quê? É uma palavra muda, praticamente. É uma palavra muda. O que é igreja? O que é salvação? O que é batismo? Então, essas palavras não dizem mais. Elas diziam naquele tempo. Por exemplo, a palavra batismo, em grego, se diz baptismos, e significa mergulhar. Quando homens e mulheres iam tingir roupas, colorir roupas em tanques com tinta, eles diziam: vamos batizar as roupas. E batizar as roupas era mergulhar as roupas. Mas batismo para nós, ou seja, nós trabalhamos com um conjunto de palavras, de expressões, com um grande vocabulário que é usado estritamente no campo religioso. E esse vocabulário precisa ser ressignificado. Nós precisamos fazer um esforço dantesco para traduzir esses conceitos, essas noções, esse léxico bíblico para o nosso tempo. E o doutor da lei estava com essa dificuldade. Bem, eu sei que devo amar a Deus e a meu próximo. Até sei quem é Deus. É o que está por baixo do texto. Mas não sei quem é o meu próximo. É uma grande questão. E aí, nas comunidades, isso está muito presente. Durante a minha experiência como assessor de rodas de leitura, junto ao CEBI, a comunidade batista na qual atuo aqui em Recife, eu fui percebendo que mais importante do que explicar textos para o povo é ajudar o povo a encontrar chaves com as quais o povo poderá melhorar a sua interpretação sobre quaisquer textos bíblicos. Ou seja, não adianta nós explicarmos para as pessoas um texto da Bíblia e depois darmos as costas. Nós temos que trabalhar no viés da emancipação. Nós não queremos ensinar. Nosso objetivo é a aprendizagem. E a aprendizagem é uma tarefa coletiva. A aprendizagem é uma tarefa coletiva. Já dizia o nosso saudoso e eterno Paulo Freire. Nesse sentido, o objetivo desse curso é discutir algumas chaves de leitura. Ora, chaves servem para destrancar. A Bíblia é como uma grande casa, cheia de cômodos cujas portas estão fechadas. Algumas portas são mais importantes que outras numa casa, não é verdade? Por exemplo, a porta do banheiro, a porta do quarto, a porta da cozinha, me parecem ser mais importantes que a porta que dá para o saguão. Porque o quarto proporciona repouso, a cozinha é o lugar de obter alimentação, de preparar alimentos. O banheiro também é importante, é um lugar de nos refrescarmos, etc. Ou seja, a Bíblia é essa casa cheia de cômodos. As portas estão trancadas. E nós ficamos, muitas vezes, imaginando o que está por trás das portas, porque não temos chaves para abrir essas portas. Como as portas da Bíblia são muitas, não pretendo falar de muitas chaves, porque seria exaustivo e também contraproducente. Nesse sentido, a ideia é discutirmos 4 chaves. Chaves que julgo serem profundamente importantes
e que podem ser aplicadas à maioria dos textos bíblicos. Obviamente que essas chaves não têm pretensão de nenhum tipo de absolutismo. Essas chaves precisam entrar em diálogo com a experiência de vocês. Sempre assim, com a experiência de vocês. Após isso, essa consideração, eu enviei no texto para vocês um diálogo entre Maria e Francisco. Acho que vocês viram isso, não viram? É um diálogo a título de ilustração. Nesse diálogo, ocorre algo interessante. Um homem vai à padaria e vê uma senhora bem velhinha, bem avançada em idade, trabalhando. E ele fica se perguntando. Pela história daquela mulher. De onde terá vindo? Como veio a ser dona de uma padaria, etc, etc. Até que em dado momento, Francisco pergunta a Dona Maria pela sua história e ela o convida para tomar um café. Eles conversam e ele, então, passa a conhecer. Com a Bíblia ocorre o mesmo. A Bíblia é um livro antigo. É um livro que guarda muitos retratos, muitas paisagens, muitos cheiros. E muitas vezes nós ficamos intuindo, imaginando. E imaginar e intuir é bom, mas não basta. É preciso perguntar à Bíblia. É preciso entrarmos num diálogo com a Bíblia para nos darmos conta da sua história, daquilo que ela nos fala, do modo como a Bíblia foi sendo lida no decurso da história. É nesse sentido que eu tentei escrever aqui um diálogo entre Severino e a Bíblia. E eu preciso retomar esse diálogo porque nele habitam alguns dados que são importantes para esse nosso encontro. Se vocês, por acaso, tiverem o texto em mãos e for possível acompanhar, seria o ideal. Se não for possível, vocês podem ouvir. O título do diálogo é A cada página, uma prosa. Severino e Bíblia. Severino, olá Bíblia. Que bom que você aceitou conversar comigo. Eu estava ansioso por esse encontro. Bíblia. Eu também, Severino, pois estou sempre aberto a boas conversas. Severino então pergunta, eu gostaria de iniciar a nossa prosa falando sobre o seu nome. Meu nome? Por quê? Disse a Bíblia. Severino então responde, não me leve a mal, mas seu nome me parece um pouco estranho. Nunca vi alguém que se chamasse Bíblia. A Bíblia então responde, Severino, entendo seu estranhamento. É que meu nome veio da língua grega. Em grego, Bíblia significa livros. Deram-me esse nome porque sou uma coleção de muitos livros. Muito curioso, entendi, disse Severino. Aqui nós já vemos algo interessante. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. E por ser um conjunto de livros, a Bíblia não apresenta um único ponto de vista sobre o mesmo assunto. A Bíblia é uma biblioteca plural, colorida e plurívoca. Plurívoca porque é o contrário de unívoca. Se a Bíblia fosse unívoca, a Bíblia teria um só discurso. Mas a Bíblia, por ser plurívoca, apresenta muitos discursos, alguns deles até conflitantes entre si, como nós veremos, acho que na terceira ou quarta chave bíblica, se não me engano. Então, Severino pergunta, Bíblia, nós humanos passamos por diversas fases, desde a fecundação do óvulo no interior de nossas mães até nos tornarmos adultos. E você, Bíblia, ocorreu algo parecido? Então o diálogo prossegue e a Bíblia então responde para Severino que ela também fez um percurso. A Bíblia não nasceu pronta. Então a Bíblia responde para Severino. O povo de Israel, durante sua vida, fez várias experiências de Deus.
Ou seja, o povo experimentou Deus na vida. Nós nunca experimentamos Deus em Deus mesmo. Nós sempre experimentamos Deus na vida, na cultura, na história. Ou seja, o lugar em que estamos, os ideais que carregamos dentro de nós, tudo isso molda o modo, determina, diria melhor, o modo como fazemos uma experiência de Deus. E o povo de Israel foi um povo que fez uma experiência de Deus, mas não só, outros povos fizeram outras experiências de Deus. Tantas quantas forem as culturas, tantas serão as experiências de Deus. É impossível que diferentes culturas façam uma mesma experiência de Deus. O povo de Israel, nesse sentido, fez uma experiência de Deus durante sua vida. Como o povo não sabia ler nem escrever, essas experiências eram contadas de boca a boca, iam passando de pai para filho, de mãe para filho e filha. Isso nós chamamos de tradição oral. Muitos povos ainda se mantêm coesos a partir de tradições orais, como, por exemplo, os povos originários, que são chamados por alguns de indígenas. Algumas religiões de matriz africana também preservam quase toda a sua tradição no modo oral, como, por exemplo, o candomblé. Muito do que pertence àquele povo está na tradição oral. Então, o povo ia contando as suas experiências de boca a boca. Eram histórias muito bonitas. E o objetivo de contar essas histórias não era descrever minuciosamente os fatos do passado. A Bíblia não é uma fotografia do passado. A Bíblia não é um jornal que quer contar tudo como aconteceu. Não. Essas histórias eram contadas de geração em geração com o objetivo de trazer uma lição para a vida. O objetivo primário, o objetivo principal não era descrever fatos. O objetivo principal era apresentar os fatos de tal modo que quem ouvisse os fatos, os acontecidos, poderia, à luz daqueles acontecimentos narrados, encontrar uma luz para o seu presente. Por exemplo, quando surgia uma situação de opressão, o povo costumava se reunir em roda, em noites de lua clara, para contar a história do povo por meio da organização popular, sendo libertado do Egito. E aí, o povo, quando ouvia essa história, o povo se animava e encontrava força para se libertar dos opressores sob os quais o povo estava mais uma vez. Seria como se hoje nós contássemos a história do Êxodo para que o povo se animasse e lutasse contra o faraó que está aí no poder. O faraó e seus capatazes. O povo ouvia essas histórias e se sentia muito animado para lutar. Às vezes, para deixar mais claro o ensinamento dessas histórias, o povo modificava um pouco essas histórias. Nunca foi problema para o povo de Israel modificar os detalhes da história para preservar a força que aquela história poderia trazer. Por isso, na Bíblia é possível que nós encontremos 2 ou 3 narrativas diferentes sobre um mesmo fato. Isso é possível. Quando nós hoje, com a nossa mentalidade contemporânea, mentalidade ocidental, vemos isso, achamos que isso desmerece a Bíblia, mas não mesmo, até mesmo porque o objetivo não era descrever fatos. A história podia ser modificada. O importante era fazer com que aquela história não perdesse a sua força libertadora.
Por isso, a modificação da história não era nenhum problema. Por exemplo, em Gênesis 1, existe uma narrativa diferente da narrativa de Gênesis 2. Em Gênesis 1, Deus faz o ser humano, homem e mulher. Cria. A ideia que subjaz é como se Deus criasse um macho e uma fêmea. Criou. No capítulo 2, há uma outra narrativa. No capítulo 2 já se fala de Deus criando o homem e depois a mulher do lado do homem. Vale dizer que a palavra hebraica é tselar. E tselar ou tsela não significa costela, significa lado. Ou seja, a ênfase é na paridade, na igualdade. Mas o fato é que são duas narrativas diferentes. Em Gênesis 1, Deus cria o ser humano. Em Gênesis 2, não, ele cria um homem e depois a mulher. Ou são duas narrativas diferentes e estão lá, lado a lado. Porque a Bíblia não teme o diálogo, não teme a provocação. E se ali estão duas narrativas, não é apenas para que nós as conheçamos, é para que nós, hoje, também construamos a nossa narrativa. A narrativa à luz das lutas da América Latina, do Nordeste, do semiárido, para que no semiárido continuem a desabrochar as mais belas flores de amor regadas pela presença amorosa de Deus e pela nossa caminhada comum. Esse jeito de ir passando as histórias de boca a boca andou muito por 800 anos, mais ou menos, e só então o povo começou a pôr isso por escrito. Pelo que nós sabemos, o povo de Israel começou a escrever suas histórias a partir do século X, quando o povo começou a se organizar como monarquia. E o povo começou porque antes disso não havia possibilidade. Não havia possibilidade de ter papel. Hoje nós chamamos papel, naquele tempo usavam tabuinhas de argila. A argila era feita uma tabuinha, se escrevia, depois se colocava para secar. Depois houve o papiro, que era feito com uma planta, um vegetal, e assim, enfim, o importante é lembrar que o povo não dispunha de material tão facilmente. Além do mais, quase todo mundo não sabia ler nem escrever. Essas histórias foram andando por muitos anos, até que começaram a ser postas por escrito. E vale lembrar que Deus sempre falou por meio da vida. Sempre foi por meio da vida. E à medida que o povo ia vivendo suas lutas, o povo se perguntava: o que foi que Deus nos disse nessa luta? Então o povo ia construindo as suas narrativas. Outro ponto desse diálogo é lembrar que o povo de Israel percebeu a ação de Deus em sua vida cotidiana e nas suas lutas por liberdade e terra. E para expressar essa percepção da presença de Deus na vida, o povo se exprimiu de diversas formas. Em formas de poesia, de cantiga, de novela, de lenda, de fábula e assim por diante. E nós podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, o relato da criação, Gênesis 1 até o capítulo 2, versículo 4, parte A, é uma poesia. É uma poesia que expressa a fé de que todas as coisas provêm de Deus. Há alguns aspectos políticos por trás desse texto que não vou tratar agora porque nós não temos tempo suficiente. Mas só para deixar aqui uma pista de leitura, é lembrar que quando Gênesis 1 foi escrito, a vida do povo estava um caos. E Gênesis 1 fala de Deus criando, colocando tudo de maneira organizada. Deus vai dando ordenamento ao mundo e Deus disse que era bom. Então Gênesis 1 não é uma memória
Gênesis 1 é um projeto. Com aquela narrativa, o povo de Israel queria apresentar um projeto para que todo mundo se unisse para recriar o mundo, reorganizar o mundo, para que o mundo fosse bom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é uma cantiga ao amor, que era cantada nas primeiras comunidades de Jesus. As histórias de José, Ruth, Jó, Jonas, são novelas pedagógicas. Por que novela? O que é que caracteriza uma novela em linhas gerais? Aparece um personagem ou uma personagem. Esta personagem começa a passar por uma situação muito difícil. A situação fica muito, muito difícil, mas depois a situação muda e ocorre um final feliz. Geralmente é assim, porque novela vem de novelo. É um novelo. E Jonas, Ruth, a história de José, de Jó, são novelas pedagógicas, porque querem nos ensinar. E aí eu conto um fato para vocês que eu achei muito engraçado. Não sei se vocês sabem, mas em alguns meios evangélicos mais conservadores... José do Egito, né? José do Egito, isso mesmo. Começa ali em Gênesis 37, salvo engano. Não é o José de Maria, não. Não, é José do Egito. É José mais Foi antigo. boa observação, Benedito. Muito boa. Eu conto um fato hilário para vocês agora. Certo dia eu recebi a ligação de uma senhora que pertence a um núcleo mais conservador da igreja evangélica, e ela dizia para mim: eu estou começando a assistir novela e estou gostando, mas aqui em casa todo mundo está me rechaçando por isso, dizendo que é pecado assistir novela e isso é muito errado. Aí eu disse: pois é, diga para eles que na Bíblia também há novelas. E eu fico pensando que esse discurso moralista é muito perigoso e é desonesto. Vamos imaginar uma novela bíblica, fazer uma novela ou um filme com toda a Bíblia. Como é que começaria esse filme? Com um homem e uma mulher nus, sem tarja. As crianças teriam que sair da sala se fôssemos para Adão e Eva no jardim, nus. A Bíblia começaria assim. Então, é só para termos presente que a Bíblia é um livro que, por mais que seja usado pelos religiosos, não é um livro de religião, é um livro da vida, porque fala da vida, fala de nudez, de paixão, de ódio, de crime, de golpe de Estado, de organização popular pela libertação, de luta contra os faraós. A Bíblia fala da vida, e esse é um tema de uma das nossas chaves também. E assim por diante, eu não vou me demorar nisso. Mas um fato que ainda vale ser, uma questão que vale ser discutida, é a pergunta que Severino faz à Bíblia. Como é que nós devemos ler suas páginas? E ela diz, com sentimento de amizade. Isso é importante. Nós temos que ler a Bíblia com sentimento de amizade. E numa amizade, ninguém quer se sobrepor a ninguém. Ou seja, nós não podemos impor a nossa visão de mundo à Bíblia, mas também não podemos aceitar que a Bíblia seja imposta a nós. É preciso que haja um encontro para que as experiências que estão presentes na Bíblia entrem em diálogo com as experiências que nós temos feito em nossos contextos. E nesse diálogo, as nossas experiências são iluminadas, são melhor compreendidas, e também as experiências da Bíblia são melhor lidas e interpretadas por nós. Muitas vezes as pessoas dizem, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E as pessoas usam esse jargão para legitimar seus próprios desejos. E esse é um problema, porque a Bíblia, na maioria das vezes, tem sido usada para legitimar o mal. Nós vimos nos últimos tempos a ascensão de governos de extrema direita que andam com a Bíblia como se a Bíblia fosse uma espécie de... a Bíblia quase como um fetiche, a Bíblia como se fosse uma simpatia ou um símbolo de pertença
a religião cristã, quando na verdade está sendo usada para legitimar o poder e a opressão. Mas é preciso ajudar as pessoas a se darem conta de que não é a Bíblia que diz, somos nós quem dizemos. Sempre somos nós quem dizemos, porque somos nós quem interpretamos. E quem interpreta que diz. Ou seja, não é a Bíblia, somos nós. É preciso sempre termos isso muito claro em nossas mentes. Então, nesse diálogo ocorre outra coisa interessante. É que a Bíblia pergunta a Severino: Severino, você se recorda de memórias boas e ruins? E Severino, como todos e todas nós, nos recordamos. Eu tenho memória de pessoas que defendiam a paz, a fraternidade. Mas também lembro-me de pessoas que sempre foram de guerra, que sempre foram dadas ao mal. A Bíblia também é assim. A Bíblia conserva muitas memórias. Na Bíblia há, por exemplo, a memória de Josué entrando na terra de Canaã, matando homens e mulheres a fio de espada, até mulheres grávidas, destroçando as criancinhas que estavam em seus ventres. Em nome de Deus, isso está no livro de Josué. Mas também na Bíblia há a memória de Jesus, ensinando-nos a perdoar e perdoando quando estava na cruz, diante de seus algozes, de seus torturadores. Quando as pessoas leem a Bíblia, as pessoas tomam para si aquelas memórias que mais lhes agradam, aquelas memórias com as quais as pessoas se parecem. Pessoas que gostam do ódio, da dominação, sempre procuram se alimentar das memórias que tentam legitimar o ódio e a dominação. Pessoas cujos corações são amorosos, justos, procuram se espelhar nas memórias em que está presente a prática da justiça, como também a prática da libertação. Ou seja, não é a Bíblia o primeiro problema, é quem faz uso da Bíblia. Então, nós podemos nos perguntar agora, já para irmos chegando mais próximo do tema propriamente dito, a vida de Jesus como chave para ler a Bíblia, é nos darmos conta que dentre as muitas memórias que a Bíblia carrega, a mais bonita, acho que vamos concordar, é a memória sobre a vida de Jesus. É a mais bela memória que a Bíblia carrega. E é fundamentalmente importante que, dentre todas as memórias da Bíblia, nós nos aproximemos mais e tenhamos, em caráter de privilégio, as memórias bíblicas que dizem respeito à vida de Jesus. É nesse sentido que nós podemos falar sobre a vida de Jesus como chave para ler toda a Bíblia. A vida de Jesus, expressa nos 4 evangelhos, pode ser um lugar. Guardem essa palavra, lugar. A vida de Jesus é o lugar a partir do qual devemos ler toda a Bíblia. A razão para isso é simples. Visto que Jesus é a palavra que se fez gente, sua vida, isto é, seu modo de viver, suas palavras, suas escolhas, sua postura diante de si e dos outros, é a palavra de Deus por excelência. A vida de Jesus, essa expressão, a vida de Jesus, não é apenas um dado biográfico ou biológico. Não. A vida de Jesus significa o modo como Jesus viveu. Ou seja, não é só o que Jesus disse verbalmente, mas é o modo como ele viveu, as opções que ele fez. Isso tudo nós chamamos de vida de Jesus. E em João, capítulo 1, versículo 14, nós lemos que a palavra se fez carne. A palavra carne é muito importante, porque poderia ser traduzida por se fez pobreza. Jesus se fez pobreza.
ele se fez pobre, para viver com os pobres e anunciar para eles que Deus está do lado deles e delas, dos pobres e pobres, não do lado dos poderosos. Imaginemos uma montanha. Imaginemos uma montanha. Qual é o melhor lugar para compreender toda a geografia da montanha? Toda a montanha. É estando aqui na base? Não. Porque estando aqui, veremos apenas este lado da montanha. O melhor lugar para compreender toda a montanha é ir ao topo da montanha. Do topo da montanha, nós podemos compreender melhor, ver melhor o que está por todos os lados da montanha. Imaginem, pois, que isto aqui é a Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis. E o último livro aqui é o livro do Apocalipse. Nós temos aqui o Antigo Testamento. Começa com Gênesis, termina com Malaquias. O Novo começa com o Evangelho de Mateus e termina no Apocalipse. Então, daqui até aqui é de Gênesis a Malaquias. No topo estão os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Daqui para baixo começa Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Portanto, é daqui de cima que nós temos que ler toda a Bíblia, dos 4 evangelhos. Porque lá de cima nós conseguimos ver melhor o sentido de toda a Bíblia. E essa é a chave mais fundamental para ler toda a Bíblia. E isso é muito importante. E eu gostaria de exemplificar isso, lembrando uma história que eu também escrevi no texto que lhes enviei. Uma conversa que se passa entre Mariana e Raimundo. Mariana se encontra com Raimundo e acabam começando a falar sobre religião. E então Raimundo conta para Mariana que na igreja a qual ele pertence, o pastor ou o padre costuma dizer assim: meus irmãos e minhas irmãs, oremos para que Deus quebre a cara de nossos inimigos. Era a palavra daquele pastor. Oremos para que Deus quebre a cara de nossos inimigos. E o pastor prosseguia dizendo: façamos como o salmista. Salmo 3, verso 7. Vocês podem guardar essa referência? Eu vou ler aqui. Diz assim: levanta-te, Senhor. Salva-me, meu Deus. Pois tu feres no queixo todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. E o pastor prosseguia dizendo: vamos, orem para que Deus quebre a cara de nossos inimigos. Mas então Mariana diz: não é assim. Nós precisamos ler a partir de Jesus. Será que Jesus em algum momento nos ensinou a quebrar a cara de nossos inimigos? Quebrar os dentes? A palavra de Jesus é outra. E nós temos que optar. Hoje, ainda é muito presente, tanto na teologia, como nas comunidades de fé, a ideia de que mulher não pode sequer falar na igreja. E para isso, se valem de muitas cartas de Paulo, sobretudo. Sem entrar no mérito da interpretação, eu coloco uma questão que julgo ser de base. A pergunta é simples. Nós somos um povo cristão ou um povo paulino? Porque entre seguir Jesus e seguir Paulo, eu sigo Jesus. E acredito que essa também é a intuição de vocês. Ou seja, sempre que estivermos diante de um texto, devemos nos perguntar o que foi que Jesus disse sobre aquele assunto, como ele se portou. Porque para a mentalidade cristã, segundo a Bíblia, Jesus é a palavra de Deus por excelência. Porque em Jesus a palavra ganha pele, a palavra ganha rosto, cheiro, a palavra ganha ossos. E, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 a 4, nós vemos o escritor da primeira carta dizendo que viu a palavra, ouviu a palavra, tocou a palavra. Como é que se toca a palavra? Ninguém pode tocar com as mãos na palavra.
A palavra não é um som que não pode ser captado pelo nosso tato? Não é isso. Mas é porque na Bíblia, palavra é mais que som. Palavra é coisa concreta. Na língua hebraica, que é a língua predominante no Antigo Testamento, palavra se escreve davar. 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 O R é assim mesmo, parece R de paulista. A escrita é com B, mas se pronuncia o B com som de V. V de viagem. Davar. E davar não é só som. Davar significa assunto, significa coisa, objeto. Quando alguém em Israel queria falar sobre, apontar para um objeto, não se lembrava do nome daquele objeto, dizia assim: traga para mim ali aquele davar. Ou seja, davar é algo que se pode pegar. E na mentalidade do Antigo Testamento, a palavra de uma pessoa não é o que a pessoa fala. A palavra de uma pessoa é o conjunto da sua vida, é a sua biografia de vida. Ou seja, qual é a palavra de Esther? Qual é a palavra de Zezinho de Mindu? De Perpétua? De Johan? De Emília? De Vânia? De Adriana? De Wilson Alencar? Qual é a nossa palavra? A nossa palavra não é aquilo que nós escrevemos no papel, nem dizemos. A nossa palavra é a nossa vida, toda ela. Nossas opções políticas, opções éticas. Isso tudo é a nossa palavra. É a palavra que tem rosto, tem cheiro. É a palavra que pode ser tocada. Essa é a palavra. E a vida de Jesus, nesse sentido, é que é palavra. E é uma palavra a partir da qual nós devemos ler toda a Bíblia. Penso que essa chave pode nos ajudar, de alguma maneira, a ler a Bíblia. E essa chave, a meu ver, também nos ajuda na superação dos fundamentalismos que têm marcado as comunidades cristãs e a sociedade. Penso que essas ligeiras e generalistas considerações que lhes fiz podem agora dar lugar a uma discussão sobre o assunto. E meu desejo é fazer essa troca de experiência com vocês, que para mim é de um valor muito profundo, é de uma grande alegria. É isso. Temos alguns inscritos aí já, Erlon? Boa noite. Boa noite. Pastor Quino, um forte abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe. Alegria, a última vez que nos vimos foi naquela formação em Caruaru. Sim. E fico feliz em ter conosco, né? Nesse momento, nesse dia de hoje. A gente tinha também outra programação no CEBI Nacional, mas optamos pelo nosso aqui, do CEBI Regional nosso aqui de Petrolina. E não poderíamos deixar de participar desse momento, dessa interação rica, bondosa. Me atrasei um pouquinho, mas cheguei ainda a tempo de pegar a apreciação da sua fala sobre essa chave de leitura bíblica que é forte para a gente. E se a gente tem, como disseste, um sentimento de amizade para que a gente possa adentrar no território da palavra de Deus, esse sentimento de amizade para te escutar traz uma profundidade muito grande para cada um de nós que até agora te escutou e está assim, como disse aí Benedito e Perpétuo, estamos extasiados, talvez, o fato da grandeza, né, desse momento rico. Mas uma coisa assim fantástica para mim, creio assim que pegou desde o momento que eu comecei a te escutar, essa questão de ler a Bíblia com um sentimento de amizade. E ela não é nossa, é a palavra de Deus. E há um recorte, né, das religiões em querer se apropriar dessa palavra, né? Até usa literalmente as palavras, mas eu creio ainda que para nós, que ainda somos iniciantes, um estudo aprofundado, principalmente
essa questão do grego, dessa interpretação das palavras, como dissesse ainda há pouco aí, do Davá, né? Isso é forte, do batismo, a questão dessa transformação, dessa imersão, isso é bacana. E a riqueza que tu traz para nós, Quino, é fantástica. Eu tô assim, eu tô em êxtase. Eu não, assim, eu queria perguntar muita coisa, ao mesmo tempo as palavras não vêm, porque o coração está em transformação. Mas só te agradecer mesmo nesse momento. Para mim, acho que já só em falar isso para ti, para todos que estão nos escutando, abraçar a todos e a todas que estão nessa audiência contigo hoje e entender que Jesus, né, só a vida de Jesus é o lugar dele para nós, e para a gente chegar a esse lugar, a gente precisa desse processo de transformação e de alguém que possa nos indicar esse caminho. E um deles é você, meu irmão. Forte abraço. Estamos aqui. Eu acolho suas palavras com muita alegria, Wilson. Há muito tempo que não nos víamos. E acho que a sua fala destaca realmente um aspecto importante, que é da amizade. Nós geralmente nos relacionamos com Deus e com a Bíblia numa relação muito hierarcal, ou seja, uma relação senhor-escravo, mas a amizade é o caminho, o diálogo, a comunhão amorosa é que pode perfumar nossa existência. Acolho suas palavras. Pastor, a gente vê a Bíblia como foco Jesus a partir do Novo Testamento, a partir do próprio Jesus até Apocalipse. Eu não vou dizer que é fácil, mas é intrínseco. Agora a gente vê a Bíblia, vê Jesus na Bíblia, no Antigo Testamento, já não é mais tão explícito. Está lá, mas não é tão claro, tão nítido, não é tão palpável assim, principalmente para quem não tem esse domínio, que também para a gente, simples mortais, é um entrave, a falta do conhecimento de língua, das línguas nas quais foram escritos. Aí eu faço como o eunuco lá do Atos dos Apóstolos. Como eu vou entender se ninguém me explica? Não, é por isso que a gente sempre, o CEBI, busca trazer isso para o nosso plano. Mas assim, a questão minha a partir do próprio Jesus, dos evangelhos, do evento Jesus até o final da encarnação de Jesus, é fácil. Quando Jesus era só espírito, inclusive para nós cristãos, quando diz espírito, para muita gente já afugenta um pouco, né? Aí só a samaritana que vem dar um alerta no próprio Jesus, e a gente fica assim meio que, eu não sei nem como me expressar, mas ver Jesus no Antigo Testamento é um exercício muito grande para a gente, principalmente para iniciante na leitura bíblica. Benedito, as suas considerações são muito pertinentes e eu acho que elas vão nos ajudar a compreender um aspecto importante, que é o seguinte: quando nós vamos ler o Antigo Testamento, nós precisamos, é essencial, que nós nos lembremos que o Antigo Testamento, todos aqueles livros que estão lá, eram a Bíblia de Jesus. Jesus, sempre que está falando ou agindo, ele tem em sua mente o Antigo Testamento. E encontrar Jesus no Antigo Testamento não é tanto procurar ver a presença histórica ou espiritual de Jesus nos acontecidos que são narrados no Antigo Testamento, mas é encontrar no Antigo Testamento as intuições, as ideias, os projetos que Jesus recuperou em seu tempo e os aperfeiçoou ou até mesmo os criticou. Nós podemos falar de um exemplo. Nós lemos nos Evangelhos Jesus partindo o pão. Não é verdade? Jesus parte o pão e ensina a sua comunidade de discípulos e discípulas a fazer o mesmo.
Quando nós vamos ao Êxodo, por exemplo, e o livro do Êxodo, nós lemos muitas narrativas nas quais o povo de Israel estava a caminhar pelo deserto rumo a uma terra de liberdade, e Deus mandava o maná, o pão do céu, para aquele povo. Então, quando Jesus manda partir o pão, é como se Jesus dissesse assim: vamos fazer um novo êxodo. Nós precisamos de uma nova libertação. Porque, assim como o povo de Israel estava submetido à opressão de Faraó no Egito, nós agora estamos submetidos à opressão romana. E hoje nós estamos aqui, na América Latina, no Brasil, vivendo mais uma onda de opressão, uma onda forte. Então, é mais nesse sentido, como você já destacou, Benedito. O ver Jesus lá é ver o que é que está lá no Antigo, que Jesus tomou para si e releu, reinterpretou e atualizou. É nesse sentido. Nesse sentido também a gente vê que há uma multiplicação de pães no Antigo Testamento. Tá certo que foram só 20 pães, né? Não era Jesus. Foi pouquinho, verdade. Mas houve uma multiplicação. Perpétua. Mas eu acho que a grande questão hoje, Benedito... Pode assim baixar a mão. Assim como o pastor coloca, que a gente deve fazer essa leitura do Novo Testamento com o olhar lá no Antigo Testamento, a gente também deve fazer hoje a leitura do texto com o olhar no hoje e perguntar-se: Jesus faria o que nesse momento? Qual seria a atitude de Jesus agora, diante desse momento que a gente está vivendo, dessa situação que a gente está vivendo aqui na comunidade, aqui na situação que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, no mundo nesse momento? Quais seriam as atitudes de Jesus para iluminar a nossa vida, né? Eu acho que é a mesma chave de leitura, né? Olhar para trás, né? E olhar para frente, olhar para o hoje, né? Eu, como pedagoga, eu tenho uma história sempre que eu digo para os meus alunos assim, que a gente só ama quem a gente conhece, né? Então, eu só posso amar a língua portuguesa se eu conhecer a língua portuguesa, que é o instrumento do meu trabalho, né? E eu digo sempre isso para os meus alunos. A maioria dos alunos dizem que não gostam de português. Eu digo, então está complicado vocês aprenderem português, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Aí se aplica também à vida das comunidades em relação à leitura da palavra de Deus. A gente só aprende a amar a palavra a partir do momento que a gente passar a conhecê-la. E conhecê-la não de ouvir dizer ou de ouvir falar nas celebrações dominicais, nas reuniões de grupo, mas de colocar aquela palavra dentro da sua vida, né? E aí, nesse momento, sim, a palavra se torna algo palpável da gente amar e dizer assim: isso é palavra de Deus na minha vida, né? E aí, nesse sentido, a gente vê como o pastor diz, Jesus trazer para a vida dele essa palavra que já estava posta lá no Antigo Testamento, mas se torna palavra viva nas atitudes, nos atos, no dia a dia, na relação com o outro, no acolhimento, no jeito de partilhar, de curar, de conviver. Isso, essa palavra já estava lá, mas se torna palpável na vida, nas atitudes de Jesus. Não sei se eu me fiz clara, mas eu acho que é por aí o meu pensamento, tá? Perpétua, você disse algo fundamental agora. Disse muitas coisas, eu vou destacar só uma. Você falou nessa relação do texto com o nosso presente. Isso é muito bonito, porque a Bíblia é um texto, mas a vida é um texto. E nós precisamos pôr esses dois textos em relação. Porque é somente quando esses dois textos, o texto de carne e o texto de papel, quando esses dois textos se interpenetram, aí sim a palavra acontece. Porque mais que saber coisas sobre Jesus, é fundamentalmente importante que Jesus esteja presente em nossas mãos, em nosso olhar, em nossos pés, em nosso coração, ou seja, que nós sejamos Jesus hoje, de modo que a palavra continue se fazendo carne.
em nós, tanto pessoal como coletivamente. A palavra está aberta. Então, é uma coisa muito bonita que estamos assistindo, né? A palavra de Deus e Jesus. Então, Jesus era um judeu, em primeiro lugar. Ele nem conhecia a palavra cristão, né? E ele viveu dentro da realidade do Antigo Testamento, com todas essas alegrias, dificuldades, e ele com certeza também, ele viu os problemas, a Bíblia, o livro da vida, e ele mesmo disse, os antigos disseram olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo. Então, por isso, ele viveu o Espírito, não é Espírito de Deus, Espírito que está dentro da Bíblia. Então, eu acho muito importante que falou que os problemas que nós achamos com a Bíblia, essas histórias de guerras e de violência, nós temos que colocar junto com Jesus. Como Martin Lutero, ele disse, se acha um problema difícil na Bíblia, eu jogo na pedra de Jesus. Ele falou assim, e aí se resolve. Então, essa coisa eu acho muito importante. Essa coisa também foi muito bom. Jesus se fez carne. Jesus se fez pobre, assumiu a pobreza e habitou entre nós. Nós falamos sempre aqui no semiárido, né, que habitar entre nós, a palavra em hebraico é fincar a tenda, levantar a tenda, porque em hebraico, habitar, morar, é morar numa tenda, os pastores, os criadores. Então, aqui isso também traz Jesus perto de nós, no semiárido, que o povo é criador de cabras e ovelhas. Então, Jesus se tornou o bom pastor. Então, eu estou muito feliz sobre a sua introdução, que é quase mais que uma introdução, né, para nós sobre a Bíblia. Muito obrigado, pastor. Por nada, Johan. É uma grande alegria ouvir essas suas palavras, sobretudo quando você nos lembra de que Jesus era um judeu. Um judeu que conjugava fidelidade com crítica. Ele era criativamente fiel. E por isso os problemas do seu povo foram por ele assumidos como algo que não podia ser preterido, não podia ser postergado, mas precisava ser enfrentado com muito amor, ternura e também firmeza, consciência crítica, a tal ponto de Jesus ter que lidar com as pressões que lhe vieram da parte dos poderosos, que não conseguiam acolher a vida de Jesus, sobretudo naquilo que diz respeito à comunhão de vida que Jesus tinha com as massas marginalizadas e excluídas. A Eucaristia ou Santa Ceia, por exemplo, é uma imagem por excelência para percebermos o escândalo que foi a vida de Jesus. Porque no tempo de Jesus, fariseu comia com fariseu, prostituta com prostituta, publicano com publicano, mas Jesus instaura uma mesa que acolhe todo mundo sem distinção. O primeiro mestre de Israel a fazê-lo
foi Jesus. Isso foi profundamente escandaloso. E não foi à toa que Jesus instituiu a ceia ou a Eucaristia como o sinal privilegiado da sua presença entre nós, pois a presença de Jesus se manifesta quando nós somos capazes de fazer da vida concreta uma grande Eucaristia, uma grande partilha do pão e do vinho, uma partilha com todas as cores, raças, orientações sexuais, pertença religiosa ou não pertença religiosa, enfim. Quando nós conseguimos perceber que a essência da mensagem de Jesus consiste num chamado a que nós sejamos realmente humanos, verdadeiramente humanos. Jesus quis recuperar a nossa humanidade verdadeira, pois a humanidade verdadeira é aquela humanidade que se funda e se guia pelo amor, vivido como compromisso com a justiça. Mais alguém? Eu quero, sim. Eu Pronto. quero externar a minha gratidão, quero dizer que foi preciso, né, uma turbulência dessa para acontecer uma das coisas mais lindas na vida da gente. Porque, pastor, conseguimos juntar todas essas pessoas sofredoras por ver as injustiças. Mas são pessoas lindas, pessoas que, mesmo sofrendo, não desistem, né, de amar e ser amados. E aí, quando eu te vi pregando, porque tu sabe que tem muita gente pregando, tem muito pastor, muitos bispos, muitos padres, mas sem essa coisa do sentir, né, do holismo, né? Você estava falando, mas com atenção nas pessoas. Você estava falando, mas estava sentindo o que estava falando. E isso me chamou a atenção. O que é mais importante de que a gente aprender é a gente sentir o que aprendeu. E aí, com certeza, né, olhando para essas lindas figuras, né, que são lutadores, né, que são ainda, né, a esperança de dias melhores, se reunido em torno da palavra de Deus, é uma coisa que não tem preço, que não tem, né, não tem palavra para dizer a grandeza disso. E aí poder se aproximar de ti, né, e poder fazer esse encontro hoje junto é uma graça das graças. Zezinho, a recíproca é verdadeiríssima. E eu acolho suas palavras como ânimo para a minha caminhada pessoal e comunitária junto a vocês e a todo o povo que luta. E enquanto você falava, tocou-me profundamente o verbo sentir. Acho que nós precisamos voltar a sentir, precisamos redescobrir o sabor da vida e da Bíblia, o perfume de Deus que penetra nossos poros e faz de nós pessoas mais belas e capazes também de embelezar o mundo. A Bíblia é repleta de poemas. E num dos belos poemas da Bíblia, nós ouvimos Deus dizer que tudo que Ele fez é bom. E a palavra que foi traduzida por bom pode também ser traduzida por belo. Ou seja, Deus tem um projeto estético para o mundo. E essa estética é uma estética salvadora. Não é a beleza pregada pelo capitalismo, mas é essa beleza, como você falou de maneira tão bonita agora, essa beleza que convida à vida, que nos inspira a caminhar, essa beleza que nos toca e que é capaz de desbancar toda a feiura que está aí assustando o povo e diminuindo a nossa humanidade. Por isso, suas palavras me parecem fundamentais. Na fala sua, acho que no último encontro, você falava da injustiça, né, de uns ter muito e outros não ter quase nada. Foi uma fala profética, mas o mais interessante em tudo aquilo, aquela denúncia que você estava fazendo, estava sendo feito com amor, sem raiva, né, sem criar uma ruptura, né, e chamando a compreensão. Então, isso basta para a gente que está nessa caminhada, e sabemos que é uma caminhada árdua,
né? Mas estamos sendo chamados todos os dias a não abrir mão, né, desse chamado e desse sonho, né, de termos um mundo mais justo, porque estamos num país rico e porque tanta desigualdade. Amém. Bela palavra. Esse último encontro a que Zezinho se refere são os encontros que o pastor promove todo domingo, às 17 horas, né, pastor? Isso. Pelo Face, né? Eu pelo menos acompanho pelo Face. E agora estamos vendo as cartas de João. Benedito, quero me inscrever. Sim. Pronto, já está inscrito. Está inscrito? Eu fiquei muito... Não conheço pessoalmente o pastor Quino, né, mas fico muito contente. Tinha já ouvido falar dele, né? E assim, quando vi a imagem dele nas redes sociais, eu me dei conta que ele é bastante jovem, como eu também, né? Prazer. Um pouco mais, mas aí fiquei muito contente com isso, porque eu fico pensando assim, a gente tem muitos anos ainda dele, da presença dele, né, do trabalho, do serviço, porque eu fui ouvindo o que ele tem para dizer, e essa marca que o Zezinho também trouxe me marcou, que assim, ficou muito forte, né? A gente vê que tem um trabalho intelectual complexo, dedicado, bastante estudo, mas tem uma preocupação pedagógica, didática muito grande, né? Esse cuidado com o ensino. E a gente, de todos os campos religiosos cristãos, para não falar dos não cristãos, dos quais eu não participo diretamente, né? Embora tenha respeito, a gente tem trabalho conjunto, mas eu participo do campo cristão, né? E de uma igreja que é católica reformada, né? Então, tem um pé no mundo católico, tem um pé no mundo evangélico, e a gente acaba convivendo com os dois lados dessa moeda aí no mundo brasileiro, do cristianismo brasileiro. E a gente tem necessidade muito grande, né, de serviços, de ministérios como o seu, né, dedicações como a sua, porque a gente vive um momento de grande retrocesso, né, como você falou, e passa por não ter essa chave de interpretação, né, que você apresenta para a gente hoje, que é a vida de Jesus, né, que é a nossa vida, portanto, né, quem ele era, na condição que ele estava, tal. E o Gnadlinger, o João, nosso João aqui, ele sempre costuma dizer para a gente, né, assim, ler a Bíblia a partir do semiárido, se dar conta que a Bíblia é um livro do semiárido, que foi produzido por gente, né, do semiárido. Aí eu queria te ouvir também, sei que você tem um caminho em outras experimentações, no CEBI, em outras experimentações de escolas bíblicas, né? Como é que você recebe a notícia de que tem uma escola bíblica, vidas desabrocham no semiárido, né? E assim, que tipo de experiências você tem, pessoal, com o semiárido, com a leitura da Bíblia a partir do semiárido? E o que você sugere para a gente, como alguém que vai ficar fazendo essa escola rodar, né? Esse já é nosso convidado, né? Dessa vez, imagino que está todo mundo, né, interessado que você volte, permaneça, se torne um assessor nosso também para a gente repensar o currículo, né? Foi assim no CEBI. Fazer coisas juntos. Então, eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, porque importa para a gente também, para se planejar. Hoje, basicamente, a audiência aqui é de gente que montou a escola, né? Que está fazendo a escola acontecer. Eu acolho suas palavras com muita alegria, muito entusiasmo. A recíproca é verdadeira. É uma alegria imensa conhecer você e todas as pessoas que estão aqui. E sobre isso que você me coloca, eu diria assim, que eu fiquei muito surpreso. Eu não sabia da existência da escola, Vidas Desabrochando no Semiárido. Quando eu vi o nome da escola, eu me lembrei imediatamente daquilo que nós lemos no Evangelho, voz do que clama no deserto. João Batista lá no deserto, clamando, no semiárido, vidas desabrochando. Por isso chamou-me a atenção de imediato a poética que está claramente expressa no nome da escola.
porque não são vidas sendo plantadas, são vidas desabrochando. E o desabrochar da flor é uma metáfora perfeita para aquilo que Jesus chamou de reino de Deus. O reino de Deus como essa nova perspectiva de vida, de organização da sociedade, como um desabrochar em tempo primaveril, um desabrochar que faz da vida um belíssimo jardim, um jardim que cresce até na terra seca, que cresce sobre pedras, e que nos enche de beleza e que nos salva da feiura que nos está sendo imposta, a feiura do ódio, a feiura da injustiça, da palavra de morte. Por isso, a escola é uma grande surpresa. Horas antes de iniciarmos nosso encontro, eu fiz um telefonema para minha mãe e ela perguntou o que eu ia fazer hoje à noite e eu contava para ela e ela disse: meu filho, que nome bonito, vida desabrochando no semiárido. Ela também ficou encantada pela beleza. Eu sou piauiense, eu não sou pernambucano, eu sou piauiense. Eu cresci no sul do Piauí, um pouco ali à margem do rio Parnaíba, um sul, centro-sul, podemos dizer assim, um lugar de cerrado. Então a minha paisagem mental é o cerrado. Eu conheço muito pouco o semiárido. Estive em Petrolina quando eu fazia o curso de engenharia agronômica pela Universidade Estadual do Piauí. Eu estive em Petrolina, ali às margens do Velho Chico, trabalhando com controle natural das moscas das frutas, em parreiras de uva. E foi quando eu descobri, fazendo agronomia, eu descobri que a praga não era a mosca, a praga era o povo que plantava uva de maneira errada, acabando com São Francisco. E aí houve uma virada na vida. Um dia eu posso compartilhar com vocês, mas eu conheci um pouquinho do semiárido, mas eu não tenho experiência com o semiárido, a não ser na escuta que faço de pessoas que vivem no semiárido e que tentam uma proposta. A minha paisagem, portanto, é o cerrado piauiense, sobretudo. Agora, a Bíblia, de fato, é um livro que é totalmente impregnado pelas aspirações, pelos desejos mais profundos de um povo que nasceu no semiárido, um semiárido marcado por muitas secas, por dificuldades, e um povo que teve que lutar, um povo que teve que fazer uma experiência de Deus no deserto. O deserto é muito marcante em toda a Bíblia. E o deserto, obviamente com isso eu não quero dizer que o semiárido é deserto, mas há uma proximidade. O semiárido lembra o deserto. E o deserto na Bíblia é símbolo do lugar no qual o povo faz uma experiência pedagógica com Deus. Porque o deserto, o semiárido, é o lugar no qual o povo tem duas possibilidades. Ou o povo se junta e se organiza, ou o povo morre. Por isso o deserto é o lugar de descoberta da interdependência humana. É o lugar de descoberta de que a humanidade é convidada a dar as mãos para viver. Sem comunidade não se vive no semiárido. O semiárido, mais do que outras faixas do Brasil, mais do que outras faixas geográficas do Brasil, é uma convocação à vida comunitária, de tal modo que o semiárido se torna um lugar privilegiado para fazer uma escuta da palavra de Deus, uma escuta que não passa apenas pela audição, mas uma escuta com o coração, uma escuta com a pele, uma escuta com o nariz. Parece estranho, mas é possível sim escutar com o olfato. E essa experiência de ver o semiárido atravessar uma seca tremenda e de repente cai uma chuva e a paisagem muda. Meu Deus, isso é revelação. Isso é palavra de Deus. Palavra de que a chuva vem. Isso me faz lembrar agora, Erlon, de um mantra da irmã Agostinha que diz assim: desça como a chuva
a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. E essa palavra vai descendo, ela vai regando, e nós somos mandacaru que não morre. Nós não morremos de jeito nenhum, ninguém vai nos matar, nós vamos resistir até o fim. E por isso, assim, a minha expectativa é de aprender mais sobre a experiência do semiárido com vocês, e também de conhecer com os pés no chão melhor a experiência do semiárido, porque eu estive poucas vezes no semiárido. Por isso a minha alegria é grande, e eu desde já me coloco à inteira disposição para partilhar com vocês a minha experiência e ouvir a experiência de vocês hoje, amanhã e sempre que vocês julgarem oportuno. Essa é uma palavra de muita gratidão. Eu quero falar para você, Kim, que é muito bom lhe ouvir, traz uma paz para a gente, e lembrar dessa parte que você falou, que a gente não deve, de um pastor que é fundamentalista. Isso é muito importante, a gente não querer se vingar, achar que quando está na Bíblia que tem que querer que Deus castigue o inimigo, assim, eu penso diferente também. Nessas partes, às vezes eu não consigo nem ler, quando diz que para Deus castigar o inimigo assim, para mim também, eu não concordo muito com isso, não. Logo que começou a pandemia, um dia eu estava mexendo na internet, um dia de domingo, assim, bem agoniada, logo que começou a pandemia. Aí encontrei o curso que você estava dando. Para mim foi um... Parece que a minha tarde se transformou, senti uma paz muito grande, é muito bom lhe ouvir. E desde já eu lhe agradeço por você estar aqui com a gente. Rosileide, muito obrigado. Eu também me alegro muito por estar com vocês. E vocês me trazem muita paz. É maravilhoso encontrar pessoas que sonham e lutam por um mundo novo, um mundo diferente. Isso nos enche de energia, de afeto, de coragem para prosseguir amanhã. Por isso eu acolho suas palavras com muita ternura e como força para essa caminhada que estamos fazendo. Então, ainda voltando para a questão da escola, né? Eu acho que a escola foi um sonho nosso e, assim, um sonho de muita gente e sonho que a gente sonha junto, a gente termina fazendo com que se torne realidade. E uma das coisas marcantes, além desses encontros agora, por conta dessa situação que a gente está vivendo, o encontro presencial que a gente teve, que foi o primeiro módulo da escola, foi muito bom. E uma coisa que a gente colocou, que colocaram para a gente lá, né, a gente discutindo essa questão do semiárido na vida da gente e a nossa vida aqui no semiárido, é justamente essa questão de a gente ter algumas referências. Por exemplo, a referência do mandacaru, que tem muito espinho, que tem flores, né? E quando floresce diz que vai chover, já diz a canção, né? Mas que a gente também tem como referência uma árvore muito mais simbólica para a gente, que é um umbuzeiro, que guarda água o ano inteiro, que depois fornece frutos para o pessoal do semiárido se alimentar, e há experiências maravilhosas, né, com a questão do fruto do umbuzeiro, das comunidades de fundo de pasto, e também das comunidades, né, tradicionais já. Isso para que a gente também desmistifique um pouco isso. O semiárido não é só cacto. O semiárido tem muita vida, né? E essa vida que desabrocha o tempo inteiro e que a gente também precisa desse conhecimento. Do jeito que a gente precisa do conhecimento da palavra de Deus na vida da gente, a gente também precisa do conhecimento do que é o semiárido na nossa vida, né? Então, dizer que o semiárido é chato, é ruim, é seco, a seca, como a neve, é um fenômeno natural. E as pessoas convivem com a neve. Por que não convivem com a seca?
para conviver com a seca, a gente precisa ter aportes da tecnologia, e aí entra a tecnologia, para nos ajudar para todos esse semiárido, né? Para que todo mundo fique aqui, que todo mundo tenha conhecimento de como guardar água quando chove, de como dessentar os animais, tirar a sede dos animais quando eles estão com sede, de como, sei lá, cultivar algumas plantas que são apropriadas para o semiárido. Então, essa tecnologia precisa chegar na mão de todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham esse conhecimento. E eu acho que uma das propostas da escola também é isso, essa reflexão da vida das pessoas, como essa vida das pessoas pode ser modificada através da reflexão do que é o viver no semiárido. Por isso, esse tema. Vidas que vão desabrochar aqui a partir de agora, a partir dessa discussão, dessa convivência. E é interessante que na escola, pelo menos nesse primeiro módulo, tinha muita gente que mora na cidade e que não tinha conhecimento do que é o rural, do que é a vida lá no campo, principalmente de quem mora em Petrolina e Juazeiro, que tem essa questão da agricultura irrigada, que tem essa questão do verde o tempo todo, que não vê a seca, que não enxerga o sofrimento dos irmãos que estão lá no interior, que precisam de água, que precisam de comida, né? E que também já tem uma caminhada, né, de convivência com esse semiárido. Perpétua, você me faz lembrar, Perpétua, de um dos lemas do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, que é ler a Bíblia com os pés no chão. É ter lucidez e sentir a nossa terra, o nosso lugar, para que a leitura da Bíblia faça sentido para nós. Por isso, ler esse texto chamado semiárido é fundamentalmente importante para que a leitura desse outro texto chamado Bíblia seja uma leitura fecunda e aprazível, pois é somente no encontro entre textos que o sentido mais profundo da palavra se revela para nós. Santinha, aqui de Petrolina, eu só queria pedir desculpa porque, como analfabeta que sou, nesse sentido, quase não consigo entrar. Só depois que meus netos chegaram aqui para me ajudar, foi que eu consegui entrar. Então, perdi parte de tudo. Mas quero dizer ao pastor que eu ouvi as aulas dele, que está gravado, me enviaram e eu fiquei ouvindo e achei muito importante, porque é uma nova forma de a gente ler. Porque no MTC a gente lê a Bíblia e aí a gente tira da Bíblia os desafios, os apelos de Deus para a gente e os desafios. Esse no jeito de ler a Bíblia, vendo a chave bíblica, isso é muito mais importante para a gente entender melhor. Quero agradecer pelo fato de abrir mais uma vez a mente da gente nesse sentido de aprender a ler a Bíblia. Santinha, quer dizer a senhora que o pastor é um grande amigo do movimento dos trabalhadores cristãos, viu? Que bom. Ele frequenta muito lá a sede do MTC, em celebrações e também em palestras, em contato permanente. Nós temos tido uma relação muito boa com o MTC, uma relação de encontro, de partilha. Santinha, você fala algo muito importante quando você disse que lê a Bíblia para ouvir os apelos de Deus. Essa sua fala se reveste de fundamental importância pelo fato de que muita gente acha que a Bíblia quer apenas informar, mas não é. O objetivo principal da Bíblia não é informar, é apelar. A Bíblia tem, sobretudo, um apelo a todos e todas nós, que é esse apelo que nós já conhecemos e estamos conhecendo a cada dia mais, que é o apelo a que nos organizemos ao redor de um projeto de construção de um mundo novo, não a partir de cima, mas a partir dos pobres, dos marginalizados e marginalizados, pois somente quem experimenta a desumanização, ou seja, somente quem experimenta a dificuldade é que tem a capacidade de propor um mundo radicalmente justo. Só quem experimenta
na carne ou através da escuta. A radicalidade da injustiça é que pode propor um mundo radicalmente justo. Por isso, a importância do que você, Santinha, colocou para nós aqui. Eu fico muito feliz com suas palavras. Eu gostaria de falar para todos que não tenho assim uma reflexão para fazer, mas dizer a cada um que está reunido hoje nesse momento que é um momento muito importante, né? A gente está debatendo esses assuntos e principalmente a questão da escola bíblica, que é algo que vem nos enriquecer muito em questão do conhecimento voltado a Deus, porque a nossa sociedade de hoje ela precisa de pessoas mais reflexivas, pessoas que possam interpretar as coisas de maneira certa, né? Porque a gente vê um monte de pessoas que lê textos, interpreta da forma que quer, e às vezes por ser mais entendido do que as outras pessoas, às vezes acaba menosprezando e colocando ali algo que não é bom na mente das pessoas, né? E o trabalho que vem sendo feito, a segunda participação na escola bíblica, e o primeiro encontro eu gostei muito, e como vocês tiveram a proposta agora da gente não se encontrar pessoalmente, mas virtual, a gente pode estar fazendo isso também, e trazer essa reflexão de que é muito importante e que há necessidade de colocar nós como sociedade dentro desses movimentos. Porque hoje mesmo a gente estando em um número resumido de 20 e poucas pessoas, cada pessoa que está nesse grupo ele tem um compromisso, né, de repassar o que está acontecendo e de rebater certas coisas quando vem acontecendo que a gente não acha certo. Então, a partir desse momento que a gente saia com essa reflexão de que nós somos agentes multiplicadores desse conhecimento, e um conhecimento que ele é muito importante, que é o conhecimento da Bíblia. Então, que a gente possa estar nos encontrando nos próximos encontros, que a gente possa estar convidando mais pessoas a participar, porque é um momento muito, muito rico. Alessandro, seu nome, não é? Com certeza. Alessandro, você fala em multiplicar o conhecimento da Bíblia, e eu acho que isso deve ser visto realmente com muita atenção, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo, quando testemunhamos às claras que a Bíblia está presente em muitas das discussões. E na maioria das vezes sendo mal lida, mal interpretada e, sobretudo, usada para legitimar projetos de morte. Recuperar a Bíblia, devolvê-la ao povo, mas não só devolver a Bíblia ao povo, reunir o povo para, em comunidade, encontrarmos os caminhos para a interpretação da Bíblia, é de fundamental importância, porque a Bíblia, quando lida corretamente, quando lida com compromisso, com seriedade, faz com que nós a descobramos como uma escola de liberdade. A Bíblia é uma escola de liberdade, é uma escola, sobretudo, de conscientização. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, salvo engano, nós lemos a afirmação: Deus é luz, Deus é luz. E se nós fôssemos traduzir essa afirmação para palavras que fazem sentido para nós poderíamos dizer assim: Deus é conscientização. Ou seja, Deus é conscientização. Ele é luz porque conscientiza, porque ilumina a sociedade e desmascara a sociedade, de modo que nós conseguimos entender o chão no qual estamos pisando. Por isso, recuperar a Bíblia e nos emanciparmos em relação à leitura, para que nossos encontros comunitários sejam frutíferos, é de fundamental importância, pois isso acabará incidindo na vida como um todo. Você diz muito bem quando afirma que nós não estamos apenas aqui. Cada pessoa que aqui está presente também tem relações outras, no trabalho, na família,
na igreja. E o que acontece aqui deve sempre servir para ajudar a desabrochar a vida em outros lugares, para que haja uma sucessão de experiências que consistam num constante desabrochar da vida, para que a vida supere a morte e o mundo seja bonito.